Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Estamos chegando aqui já, bem cedinho. Estamos aqui para falarmos sobre comunicação assertiva no seu dia a dia. Uma das coisas muito importantes que realmente faz a diferença na sua vida, tá? No seu trabalho, em casa, com as pessoas que você ama. Tudo que você precisa de verdade passa pela comunicação com assertividade. E hoje vamos falar da escuta, tá? Que tem a ver muito com o amor próprio. A gente tem um desvio muito grande sobre o amor próprio, sabia? O amor próprio conhecido por aí é aquele, você tem que se amar e não pode aceitar qualquer coisa. Mas o amor próprio é responsabilidade. Quando você se autorresponsabiliza, as coisas tendem a mudar na sua vida. Que tal hoje você começar a observar essas coisas na sua vida, na comunicação assertiva? Você sabia que a comunicação tem muito mais a ver com o que você escuta do que o que você fala? Vamos falar muito disso, de escuta ativa hoje. Como você pode escutar as pessoas que estão perto de você? Joel, não é melhor falar ouvir do que escutar? Eu também achava que o correto era a gente falar ouvir. Até eu aprender que ouvir tem a ver com algo mecânico do ouvido. Se ouve um barulho, ouve alguma coisa caindo, né? Ouve alguém te chamando. Mas quando você escuta, você entende. É diferente, você leva para dentro. Então escutar tem a ver mais com reflexão, sabe? Às vezes você ouve uma pessoa, mas não escuta. É interessante isso, né? Às vezes você ouve uma pessoa e não escuta, porque você não levou para dentro, entendeu? Você não refletiu o que ela disse. Hoje vamos falar para você escutar melhor, por exemplo, seus filhos, seu esposo, seu namorado, as pessoas do trabalho. Porque não é fácil, a gente tem essa tendência a não ouvir, aliás, a ouvir e não escutar, né? E detalhe, a gente às vezes quer atropelar a nossa resposta, e isso é a falta de amor próprio. Por quê? Quando você responde antes da hora, você acaba falando coisa que não devia. E acaba não entendendo o que a pessoa quis dizer, sabe? Então isso é um fato muito complicado no dia a dia da gente. É o que nós vamos falar hoje. Uma escuta faz a diferença na sua vida, evita briga, evita desentendimento, e você cresce a cada dia como pessoa. Você vai ser mais querido nos ambientes onde você vai. Ó que legal, isso vai ajudar bastante você, não é? Tem me ajudado, e é por isso que eu estou aqui passando isso para você, tá? O processo da comunicação assertiva na escuta, gente, envolve muitos passos. Um deles é a atenção plena. O que é atenção plena? Você tem que estar presente naquele momento. A pessoa começa a contar alguma coisa para você, conversar com você, um amigo, o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão, não importa. Larga tudo que você está fazendo, larga o celular num lugar, tá? Não fica assistindo televisão também naquele momento. Olhe para a pessoa, foque na pessoa. Por quê? A gente tende a dar uma resposta rápida que o cérebro manda pra gente quando a gente tá fazendo outra coisa, tipo assim, deixa eu terminar isso aqui logo, porque a pessoa me deixa em paz e vai embora. Quando você está olhando o celular, por exemplo, você tá com a dopamina em alerta, e aí você não quer, por exemplo, que aquela conversa continue. Então, quando você vai conversar com outra pessoa, que tal você pegar o celular, colocar no outro lugar e olhar no olho da pessoa? Sim, olhar para a pessoa. Você vai fazer com que ela se sinta amada, que você largou tudo para ouvir ela. Então, atenção plena na escuta, na comunicação, vai trazer para você algo que você nunca teve, talvez. Qual é? Conexão. Conexão de alma. A comunicação assertiva faz isso com você. É uma ideia boa, né? E ter escuta ativa. Escuta ativa, né? Gente, prestar atenção na palavra que a outra pessoa está dizendo. De verdade. Tudo o que foi dito e a intenção da pessoa também, né? Observe, por exemplo, como ela fala. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, a gente capta no ar mensagem que a pessoa nem quis passar para você, mas acaba passando. Mensagem de verdade, mensagem de mentira, por exemplo, tá? Isso tudo dá para perceber na escuta ativa. Se você escuta de forma plena e presta atenção no que a pessoa está dizendo, você começa a entender se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Já pensou você ter isso para você? É muito fácil de descobrir isso, tá?
Porque a expressão corporal da pessoa aqui, ó, na gesticulação, mostra muito se ela está falando verdade ou contando historinhas, tá? Já pensou você começar a fazer isso? E o principal, gente, demonstrar uma empatia. Mostrar compreensão. Essa é aquela necessidade que a gente sempre fala, você tem que focar na necessidade da pessoa e jamais julgar ela. Você tem que observar o que ela está dizendo sem julgar. Porque quando a gente julga, Joel, mas o que é isso, julgar? Eu não sou uma pessoa, eu sou um juiz. Mas esse é o problema, é uma questão que a gente faz muito, sem perceber. Eu já fiz muitas vezes, de verdade. A pessoa começa a dizer algo, e aí eu, já dentro da minha cabeça, eu falo, não, eu gosto ou não gosto. Tá certo, tá errado. A pessoa começa a falar assim, nossa, como eu gosto de ir nas praias de Fortaleza. Mas peraí. E aí eu não escuto mais, eu começo a falar, não, eu prefiro a de Florianópolis. Eu escutei? Não, eu já julguei e já falei que a minha preferência não é a mesma daquela pessoa. Poxa vida, você não ouviu ela. E a gente tem muito dessa mania. Sempre a gente faz isso em algum lugar. Que tal a partir de hoje você começar a escutar, levar para dentro de verdade? João, mas você falou que era amor próprio que você ia falar. Pois é. O amor próprio é responsabilidade. Porque quando você for abrir a boca, essa responsabilidade vai ser transferida na sua palavra. Porque quantas vezes a gente falou coisa que a gente não queria falar? A gente falou assim, ou não era bem isso que eu queria dizer. Ou, nossa, peraí, eu não terminei de contar a história para você. Você foi afobado e deu uma resposta antes do tempo, por exemplo. Isso é falta de amor próprio. Você não se responsabiliza. Tipo assim, eu só vou abrir a boca quando eu tenho certeza do que essa pessoa está falando, não é? É por isso que eu falo que a necessidade de você observar o que a pessoa está falando e fazer pergunta para ela dentro daquele assunto é muito importante, entendeu? Então, faça uma pergunta para ela. Se ela está falando da praia lá, vamos voltar para a praia? Para praia lá em Fortaleza, vamos dizer o seguinte, peraí. E o que faz você gostar dessa praia? O que você mais gostou lá, por exemplo? E aí, você vai outras vezes lá, é? Se você tivesse condições de levar uma outra pessoa que você tanto ama, quem você levaria? Quando você começa a conversar e fazer perguntas, você vai entender o porquê que ela gosta daquele lugar, quais são as sensações que ela tem de levar uma pessoa que ela tanto ama num lugar que nunca foi ou num lugar que ela gosta. Então, quando você faz essas perguntas, você se aproxima da outra pessoa. E detalhe, quando você for falar, você tem certeza do que você está falando, porque você já pegou a informação suficiente da outra pessoa para que você possa concluir uma observação sobre aquele assunto. Fala a verdade, isso é legal, né? Então, a partir de hoje, e detalhe, ao final da conversa, toda vez que você for falar alguma coisa, existe uma ferramenta que você precisa utilizar. Tudo que você for falar, você quer ser bem compreendido? Quem aqui quer? Só eu? Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. A Elizabeth também está por aí. Muito bom dia para você, tá? Quem quer ser compreendido? Eu acho que todo mundo, né? 100% das pessoas querem ser compreendidas. Quando você falar alguma coisa para outra pessoa, preste atenção na forma que ela consiga ouvir. Entender, não ouvir não, né? Ouvir é barulho, é entender, escutar. E no final de cada vez que você falar com uma pessoa, faça perguntas o que ela entendeu. E não, você entendeu, né, fulano? Não. Faça perguntas. O que você entendeu? E pede para ela explicar para você aquilo que você contou. Quando você pede para ela explicar aquilo que você contou, ela vai assinar embaixo o que ela entendeu. Porque se ela não entendeu, você não comunicou com aquela pessoa. A conexão não encaixou, né? Aquela comunicação não aconteceu. Comunicar ação, gente. Você tem que entender que não tem a ver com você nesse momento, tem a ver com a outra pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas entendem o que a gente fala, desde que falamos a linguagem delas. Se você está conversando, por exemplo, com uma pessoa mais idosa, use exemplos de uma pessoa mais idosa. De preferência, observe a profissão da pessoa e dê exemplos no sentido figurado
para aquela profissão daquela pessoa, porque vai ficar mais fácil o entendimento dela, entendeu? Tem gente que usa exemplo dele, da vida dele, pessoal, não, você tem que usar exemplo de quem está ouvindo. Que tal a partir de hoje você observar esse detalhe? Se você vai contar uma história para uma pessoa mais nova, use exemplo de pessoas mais novas, entendeu? Quando você aprende a comunicar, a sua vida muda em tudo. Sabe por quê? Porque tudo que você for fazer tem uma porta de entrada. E essa porta de entrada chama-se comunicação. Se você aprende a comunicar assertivamente, todo o resto vai bem. Imagina só você, a partir de hoje, crescendo profissionalmente, porque eu sei que você sabe fazer muita coisa bem feita. Só que às vezes quando a gente abre a boca, a gente acaba ferrando um pouco com as nossas sortes e nossas possibilidades. Como? Quando a gente não sabe comunicar assertivamente. Amor próprio tem a ver muito mais com autorresponsabilidade do que qualquer outra coisa. E aí, a partir de hoje, não se esqueça, vai escutar uma pessoa? Preste atenção em cada palavra dita. Faça perguntas. Pergunte, não tenha vergonha, as pessoas gostam de ser perguntadas. As pessoas preferem ser perguntadas do que a outra pessoa supor o que ela quis dizer. Entendeu? Então é bom também você fazer essa pergunta. O que você quis dizer com isso? É uma boa. Fulano de tal, o que você quis dizer com isso? E não se esqueça, quando você for falar, pergunte se a pessoa está entendendo, ou melhor, o que ela entendeu o que você disse. Quando você parte para essa situação, as coisas tendem a mudar na sua vida. Gente, é sério. A comunicação é a coisa mais importante na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, em todo lugar que você vá. Se você não aprendeu como funciona uma comunicação assertiva, você possivelmente esteja com muitos problemas na sua vida e você nem sabe que tem esses problemas. O mais difícil, o mais complicado é isso. Imagina, você não entende o que as pessoas dizem. E ao mesmo tempo as pessoas não entendem o que você diz. Isso é um absurdo, você não consegue conectar com as pessoas, com o mundo à sua volta. E isso faz toda a diferença, gente. Em tudo que você for fazer, em tudo que você for fazer. Você conversa com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, você não consegue essa conexão. Por quê? Porque a escutativa não está boa. Você pressupôs que aquela pessoa queria dizer alguma coisa. Não adivinha pensamento, não. Faz perguntas. O óbvio tem que ser perguntado. Ah, não, mas a pessoa já sabe disso, não faz a pergunta. O que você entendeu que eu disse? Do que eu falei aqui, o que você entendeu? Porque às vezes você está falando A e a pessoa está entendendo B desde o início. E se ela começa a entender B desde o início, ela vai entender tudo errado. Então, se você não observa que a comunicação que você está tendo com aquela pessoa é uma responsabilidade sua. Quando as pessoas falam assim, eu falei, se entendeu, não tô nem aí. Pois é, isso é um erro total, além de ser agressivo, né? Por quê? Quando você fala alguma coisa, você não quer ser compreendido? Fala a verdade. Claro que você quer ser compreendido. Se você está falando alguma coisa, você tem certeza daquilo que você está falando. E quando a pessoa não compreende, foi pro ralo. Tudo que você pensou, tudo que você falou. Então, a pessoa entender aquilo que você está dizendo é o ápice daquilo que você falou. Se a pessoa não entendeu, acabou, não adianta mais. Então, a partir de hoje, eu faço um pedido para você. Comece a observar a sua comunicação. Essa é a porta de entrada em todo lugar que você vai. Joel, tem a comunicação não verbal? Claro que tem. Mas até você abre a boca, tá? Depois que você abre a boca, continua, lógico que continua. Só que é um pouco mais acentuada. Por exemplo, como você veste, a roupa que você veste, tá? O carro que você anda, tudo isso é comunicação não verbal, tá? Mas quando você chega no lugar e abre a boca, você começa com a comunicação assertiva, porque tem que ser em verbal. Por quê? Se você não entende o que estão dizendo, não importa a roupa que você está usando, você vai falar besteira. Porque se você não entendeu o assunto, como que você pode dar uma opinião, por exemplo? Não tem como, né? Por muitas vezes eu já errei nisso, muitas vezes. Quando eu entendi que a comunicação, ela é a porta de entrada para todo o meu sucesso ou meu fracasso,
Eu comecei a prestar atenção nisso, sabe? Com as pessoas, com chefes, com colegas, com parentes, com pessoas dentro de casa. Aliás, dentro de casa, essa comunicação é muito complicada, de verdade. É dentro de casa que começam os problemas. Se você é bom dentro de casa em comunicar, não tem ninguém no mundo que você não vá comunicar bem. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você comunica muito bem lá fora e aqui dentro de casa você não consegue manter essa relação, pode ficar tranquilo que em algum momento você vai ter muito problema, porque vai aumentar essa dificuldade e você, como não treinou dentro de casa na tempestade, porque fala assim, né? Quem quer treinar, correr na chuva, é melhor treinar na tempestade, que quando tiver uma chuvinha vai bem, quando tiver tempestade também já está treinado. Isso é treinar a comunicação dentro de casa, porque o ego é muito grande dentro de casa, né? O ego fica ali como você é de verdade. Então, o amor próprio em si é você não abrir a boca enquanto você não tiver certeza do que você vai falar de verdade. E se você entendeu o que a pessoa quis dizer para você, que tal a partir de hoje você se preocupar muito com a sua comunicação, com o jeito que você ouve as pessoas e do jeito que você conversa com as pessoas. Isso é muito importante. Se você não entendeu, faça perguntas. Joel, eu não quero ficar fazendo pergunta para as pessoas vão achar que eu sou bobo. Acabou de falar uma coisa, mas o que você quis dizer com isso? Tá bom, você não quer fazer perguntas? Então não fale. Simples assim, não fale. Se você se ama de verdade, não fale. Porque se você falar uma coisa que você não entendeu totalmente, o que vai acontecer? Você vai pisar em terreno falso. E a pessoa pega e fala assim, não, você entendeu tudo errado, fica pior. Não é melhor você fazer perguntas? Ô fulano de tal, o que você quis dizer? Aí ela vai falar para você e você vai começar. Que legal, muito obrigado, Valdir, seja bem-vindo. A Geralda, Geralda, tudo bem? Obrigado pelas palavras, viu? Na verdade, a gente aprende muito quando a gente erra muito, né, Geralda? Quando você aprende algo, você tem que passar para outras pessoas. E o que eu vejo hoje no Brasil geral, aliás, no ser humano total, né? É a comunicação. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado. É a comunicação que tá difícil, não tá fácil. As pessoas saem na rua, uma falta de educação tremenda. Aí você fala, é falta de educação. Não é só falta de educação. A falta de educação é falta de compreensão, tá? A empatia também é muito importante nessa escutativa, porque você tem que se colocar no lugar do outro, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora. João, mas é muito complicado esse negócio. Não, não é. É só começar com a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? Escutar de verdade a pessoa que está falando, sem falar nada, só observar o que ela está dizendo, sem julgar, sem comparar com você. É só você ouvir. Quando você ouve a pessoa, escutar. Quando você escuta a pessoa sem julgar ela, você já tem o primeiro passo. Então, faz o seguinte, Joel, muito complicado, muita coisa para minha cabeça num dia só. Começa só a escutar a pessoa sem julgamento. E quando ela terminar de falar, faz uma pergunta para ela. O que você quis dizer com isso? Ou faz uma pergunta sobre o assunto dela para você entender melhor. É como se fosse um questionário. Peraí, é igual o detetive. O cara conta uma história ali e aí ficou na sua mente o seguinte. Mas como que ele fez isso? Faz a pergunta. E quando você faz a pergunta, por mais que pareça óbvia, sabe? Você entra para dentro da antessala do relacionamento íntimo dessa pessoa. Então, a partir de hoje, que tal você fazer diferença na sua comunicação? Escutando e depois falando. Muito obrigado para você que esteve aqui, tá? Eu sempre falo sobre comunicação porque eu acho que é necessário na minha vida, na sua vida, em todos os lugares. Dentro de casa é necessário, fora de casa mais ainda. Mas é importante que a gente tenha consciência se a gente está comunicando de forma assertiva ou se está comunicando de forma agressiva. Daqui uns dias eu vou fazer uma live só sobre agressividade versus assertividade. E você vai descobrir algo incrível, que todos nós somos muito agressivos na nossa comunicação. Todos nós somos muito agressivos na nossa comunicação. Aí existe um nível maior e um nível menor, tá bom? Daqui uns dias eu vou fazer uma live desse jeito, para tirar essas dúvidas suas. Deus abençoe a sua vida e faça um exercício só, escute, sem julgar a pessoa.
observando, e logo depois faça uma pergunta, por mais que seja óbvia, para essa pessoa sobre o assunto que ela está dizendo. Você vai ver que vai mudar alguma coisa. A pessoa vai olhar para você com um brilho no olhar, porque ela vai se sentir amada. Todas as vezes que você ouve uma pessoa sem julgar e prestando atenção no que ela está dizendo e faz uma pergunta para ela sobre aquilo que ela está dizendo, ela se sente amada. Você quer começar a fazer isso a partir de hoje? Faz! Você vai ver na pele o quanto isso é bom. E claro, como a comunicação é uma plantação, quando você começa a fazer isso, isso começa a acontecer com você. Quando você começa a dar oportunidade para as pessoas falarem e você faz perguntas para elas dentro daquele assunto, você também vai ser ouvido, porque é uma plantação. Você planta, você colhe. Deus abençoe a sua vida. Esse vai ser o melhor dia da sua vida, porque Deus é muito bom e o seu amor dura para sempre. E você é amado por Ele. Derrame esse amor por onde você for com a sua comunicação. Combinado?